Você já pensou o que futuro quer para o Ceará e o que fazer para chegar até lá? O programa dessa semana abre espaço para conversar com você que nos acompanha sobre inovação. Quais as mega tendências para o Estado que serão contempladas na plataforma Ceará 2050? Um projeto concebido pela Universidade Federal do Ceará e constituído por representantes do governo, de entidades públicas e privadas e também da sociedade civil. Vamos juntos construir o Ceará que queremos? Olá, boa noite. O que antes parecia apenas utopia, hoje é realidade. A era tecnológica trouxe significativas mudanças de comportamento, avanços no setor industrial, no mercado de trabalho, enfim. A vida digital passou a fazer parte do nosso cotidiano. Tudo mudou em muito pouco tempo e novas concepções surgiram. E o que nos aguarda para os próximos 30 anos, quando o assunto é inovação? Quais as tendências que apontam para o Ceará até 2050? O que fazer para chegar ao futuro que queremos? Tudo isso é o que vamos conversar a partir de agora com os dois renomados experts no assunto. O doutor e mestre em ciência da informação, pesquisador e também especialista nas áreas de gestão de conhecimento, gestão estratégica de informação e gestão educacional, o professor Rivadavia Neto. E o engenheiro de produção, Glaucio Neves, ele que é sócio da empresa Macroplan, um dos atores do processo de benchmarking da plataforma Ceará 2050. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer tê-los aqui. Obrigado pelo convite. Então, professor Rivadavia, fala para a gente um pouco sobre esse conceito de inovação, né? A gente discute muito isso ultimamente, é algo que é uma palavra da moda, eu até diria assim, mas é um conceito que para as pessoas, de modo geral, ainda não chegou como deveria. É verdade. E a gente quer usar esse momento aqui para justamente conscientizar melhor as pessoas, inclusive de como elas podem inovar. É verdade. Inovação é um termo que mais confunde do que ajuda às vezes, né? Pessoas confundem inovação com criatividade, com geração de ideias e às vezes com invenção. Olha, você pode ser muito criativo, ter muitas ideias e não inovar. Inovação normalmente implica a aplicação comercial de alguma coisa em escala ou aplicação para o desenvolvimento social e é importante a gente também pensar em escala. Como é que eu posso impactar? Eu gosto de definir inovação quando eu converso com gestores pelo Brasil inteiro, eu sempre pergunto como é que eles entendem inovação. E a maior parte deles, quando conhece ou tem alguma definição interessante, não tem que ser a minha, mas como é que você entende e define. Eles associam inovação unicamente a tecnologia ou a produto, né? Ou então inovação radical, que é fazer o iPad, que é fazer o smartphone, etc, etc. Eu gosto de trabalhar inovação com um conceito simples. Inovação é compreender que problema o seu cliente ou o cidadão quer resolver, que tarefas ele quer executar e como é que eu posso ajudá-lo, tornando a vida dele mais fácil, simples, conveniente, barata e interessante. E quando eu começo a pensar em organização, inovação ela está situada na geração de valor entre duas questões fundamentais. A tecnologia, na forma de produtos, serviços, processos, tecnologias para engenharia de produção e tecnologia da informação, e do lado dos modelos de negócio, pensando em cadeia de suprimentos, cliente-alvo e proposta de valores. Perfeitamente, Glaucio. De que modo você poderia complementar a fala tão maravilhosa do professor Rivadavia? Só complementando o professor, assim, eu acho que foi muito boa essa abertura. Assim, inovação é geração de valor, né? Quando a gente fala em inovação no campo público, eu posso ser super criativo e inventivo, mas se aquilo que eu fizer não chegar à população e não transformar a vida da população de forma positiva, ela não é considerada inovação, né? E só mais um ponto de complementação, inovação implica necessariamente em disciplina de execução. Ou seja, você pode ser muito criativo, a gente estava conversando aqui antes, somente 3% daquilo que é inventado nos Estados Unidos ou criado nos Estados Unidos vira inovação de fato, né? Porque você precisa ter disciplina, você precisa fazer com que aquilo chegue à população e que aquilo transforme a vida das pessoas, seja na área de educação, seja no combate à seca, seja na resolução de problemas de segurança e de desenvolvimento do Estado, né? Então a gente pensa muito em inovação no campo tecnológico, né? Mas as inovações mesmo que chegam na população são inovações sociais, inovações de gestão. Então, quando a gente pensar em inovação, a gente tem que ampliar um pouco a cabeça nesse sentido, quando a gente pensa no desenvolvimento de longo prazo de um estado ou de um município. Perfeitamente. Quando a gente fala do Ceará 2050, né, aquilo que queremos para daqui a 30 anos, professor,
Como é que a gente pode, de repente, alcançar as estruturas todas do governo, a própria sociedade civil, que eu acredito que é o maior desafio, quando a gente pensa nessa direção de inovar para gerar justamente o que o senhor falou, que é o bem-estar da população como um todo? Né? Eu acho interessante a gente colocar a inovação do ponto de vista da gestão, como foi falado, e também pensar um conceito importante de gerar valor no campo da inovação social. Né? Então nós temos, se eu fosse pensar basicamente, nós não estamos aqui discutindo o governo, estamos aqui discutindo o Estado. Acho que é sempre bom frisar isso. E precisamos pensar quais são os grandes desafios do Ceará e quais são as grandes vocações. Né? E como é que a gente pode, a partir dessas vocações, resolver grandes questões que temos que resolver no mundo inteiro. Água, infraestrutura, energia, habitação. Né? Então vamos pensar, por exemplo, na questão da agricultura, por exemplo. Como é que a gente pode trazer elementos de agricultura de precisão para tornar a agricultura melhor, mais eficiente, com mais resultados? Se for parar para pensar, Israel tem uma agricultura extremamente produtiva no deserto, onde a água é uma questão fundamental. Como é que a gente pode melhorar o turismo e a geração de renda pelo turismo? Como é que a gente precisa capacitar as pessoas para fazer isso? Como é que nós vamos melhorar a infraestrutura? Ou seja, tem uma série de agendas e avenidas interessantes para o Ceará se desenvolver e se tornar um estado onde há melhor distribuição de renda, onde a gente possa combater a desigualdade. Eu acho que não adianta a gente discutir unicamente a inovação sem pensar em combater a desigualdade dentro do Estado e dar acesso às pessoas à educação de qualidade, que seja comparável a parâmetros internacionais. Então tem frentes muito interessantes para a gente começar a discutir com a sociedade do Ceará e começar então a fazer as mudanças acontecerem. Agora não pode ser uma coisa de um governo ou de outro, tem que ser um projeto de Estado e é preciso pensar, é preciso que se pense no horizonte de longo prazo. Né? O imediatismo não atende aos interesses da sociedade. Perfeitamente. Como o senhor bem falou, é preciso ter um planejamento, né? Tem que ter um plano de ação, uma estratégia para se alcançar isso que chamamos de inovação. Né? É isso. Um ponto importante, assim, desenvolvimento econômico, social, não é obra do acaso. Ele não acontece... E nem acontece assim. Não acontece assim e não é obra de sorte, né? Ele é uma construção social que demanda muito planejamento e execução disciplinada. Então, o Ceará ele tem experiências valiosas que a gente precisa entender também, não só olhar para o mundo, como é o benchmark do trabalho que a gente fez, mas olhar para dentro também, né? Por exemplo, o PAIC, que é um programa de alfabetização na idade certa, ele é um sucesso, ele é copiado no Brasil todo e copiado no mundo. E quando você olha o programa, você observa que tem uma ideia valiosa ali, mas tem uma execução muito bem feita ao longo de vários governos, né? Então, e é o que a gente pode falar de um projeto do Estado. Porque entra governo e sai governo e o PAIC está preservado e continua se aprimorando, não é? É isso. Então é isso que a gente deseja para que se repita em diversas áreas. Como a própria disciplina fiscal do Estado, disciplina fiscal. É outro bom exemplo. Bom exemplo, bom exemplo. Se a gente observar os países e os territórios que avançaram nos últimos anos, tem uma continuidade de políticas. Né? Você pega um país como, por exemplo, a Nova Zelândia, são 15, 16, 17 anos ali executando uma estratégia e fazendo com que ela aconteça em cima de vários atos, independente se é de esquerda, se é de direita, partido A ou partido B. Então, tem uma questão de tirar do papel e fazer com que aquelas ações ali aconteçam de fato. É interessante essa questão do planejamento, se a gente for pensar, né? Eu, quando estava no ensino médio, né, que antigamente chamava segundo grau, né? Eu corri o risco aqui de falar madureza, mas eu vou falar segundo grau, né? A gente ouvia falar dos tigres, você lembra disso? Lembro, os tigres. Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, etc, etc. 30, 40 anos se passaram e esses países estão entre os países mais desenvolvidos do mundo. E quando você pega benchmarks internacionais ou relatórios internacionais, esses países estão sempre na frente em educação, em saúde, em desenvolvimento social de uma forma geral. Então é preciso ter uma visão de longo prazo. A gente tem que acabar com esse imediatismo de que resolver os problemas do Ceará e do Brasil em 4 anos. Né? Não funciona. Nessa linha, a Coreia do Sul, você pega a Coreia do Sul e na década de 50, ele era um país agrário, com uma renda per capita super pequena, baixa, e a Coreia do Sul hoje tem uma renda per capita similar ao Japão, está superando o Japão. E aí você vai entender, é obra do acaso? Não, não é. São planos quinquenais executados com muita disciplina,
escolhas muito bem feitas, problemas enfrentados de forma muito séria, né? Investimento em educação com seriedade, seja educação básica ou educação superior, e apostas bem feitas, né? E não é só investimento, é a eficiência do investimento, o resultado que o investimento traz. Porque se a gente for parar para pensar, no Brasil, a questão da educação, da ciência e tecnologia, não faltam recursos. Não falta. A questão é que o recurso é bem utilizado, o recurso gera resultados que possam nos colocar em comparações internacionais. Essas são as questões relevantes. E aí é muito importante a gente lançar o olhar para o mundo, né? Isso. Dentro do benchmarking, para poder aprender com o que estão fazendo em outros lugares já mais desenvolvidos do que aqui, né? Como promover essa eficiência dos recursos, né? Como tornar eficiente a geração de emprego e renda, a educação de qualidade, a questão da segurança pública, não é? Que ainda é um grande gargalo em todo o país, não diria que é um problema de um único estado, né? Mas de todo o Brasil. Enfim, como aprender com outros países aquilo que precisamos executar por aqui? Um trabalho de benchmark, de análise comparativa, né, a gente tem sempre que ter um cuidado de querer copiar exatamente o que foi visto lá fora. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Temos que olhar para a gente Agora, também, ele é valioso quando ele serve de inspiração, quando ele gera insight para você pensar um pouco fora da caixa. Isso é valioso e é o objetivo do trabalho como ele foi feito, né? Uma coisa muito interessante que foi feito, que a gente observou nos 12 casos, é que as áreas que mais se desenvolveram, elas se conectaram com o mundo. Então, seja na produção, ou seja no seu desenvolvimento mais global, é conectado com o mundo, com as redes globais de valor, né? O Brasil ainda é um país muito fechado. A gente precisa ir para o mundo, precisa se conectar com o mundo, estar em contato com aquilo que é mais avançado, para que esse avanço puxe o nosso desenvolvimento também, né? Então, se tem um traço assim, se tem 2 traços que são horizontais, nos casos que a gente analisou, é essa conexão às redes de valor global e um investimento forte em educação básica e educação superior, né? Então, quando a gente olha para essas experiências, é importante que a gente tenta entender qual foi o mecanismo dessas experiências, o que deu certo e o que não deu certo, para que a gente consiga traduzir isso para a nossa realidade e explorar e errar cada vez menos, né? Porque o mundo está muito veloz, né? Então, a gente errar, você perde muito tempo. E quando a gente fala em desenvolvimento econômico e social, nós estamos falando de pessoas ali que são beneficiadas, né? Não dá para tentar errando, né? Não. Temos que ser muito assertivos. Daí a necessidade, assim, essa plataforma eu acho que veio assim com uma força incrível para tentar trazer isso para o nosso estado, né? De assim percebermos quais são as nossas principais vocações de maneira muito clara e aproveitarmos isso, né? Trazer isso a nosso favor. E também colocar o dedo na ferida, né? É importante que a gente coloque, reconhecer onde estão os gargalos, né? Ver... Eu sempre pergunto às pessoas sobre... Eu sempre pergunto se o Brasil é um bom lugar para se inovar, né? Nós até podemos discutir o relatório do Doing Business, né? Qual é a facilidade de se fazer negócios no Brasil? A gente precisa parar de olhar para a iniciativa privada, para o empresário, como um sujeito que é inimigo do Estado. O resto do mundo desenvolvido, pelo contrário, as empresas, né? São motores de desenvolvimento, porque elas também geram impostos, elas geram empregos, etc. Então, a gente precisa entender, o Brasil é um lugar bom para se inovar, e a gente vai ver, vamos tentar responder fazendo mais perguntas. Quanto tempo eu demoro para abrir uma empresa? Quanto tempo que eu demoro para fechar essa mesma empresa? Será que os empresários, principalmente o pequeno empresário, ele compreende a complexidade tributária do país? É fácil contratar, é fácil demitir. Essas questões vão influenciar de forma negativa ou positiva o ambiente de negócio, onde você tem geração de renda, geração de emprego. Então, eu não questiono a criatividade do brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem uma criatividade extraordinária, mas a criatividade sem disciplina, sem boa execução, ela é praticamente inócua. Então, a gente precisa utilizar o Estado para tornar a vida do cidadão, do empresário, mais fácil, mais conveniente, mais lucrativa, né? E o lucro que eu estou dizendo não é só o lucro da empresa privada, o lucro social. É isso. Né? E todo mundo sai ganhando, né? O Estado precisa ganhar com isso, o Estado precisa facilitar o ambiente de negócios. O ambiente de negócios. E facilitar a vida dos empresários e das pessoas, né? Se você pega, por exemplo, a Nova Zelândia, um dos atos da Nova Zelândia foi um ato específico de facilitação do ambiente de negócio. Hoje, na Nova Zelândia, é o primeiro lugar no Doing Business, é o lugar mais fácil de se fazer negócio. Você abre uma empresa 100% online em um dia, com 3 cliques.
né? Então isso tá certo. Desburocratizou-se, né? Desburocratizou. O Chile aqui do nosso lado, ele é o primeiro, o segundo na América Latina no Doing Business, e você abre uma empresa muito rapidamente, você fecha uma empresa. No Brasil, o que acontece é que abrir e fechar uma empresa é um processo assim que parece penoso. É o Estado contra o cidadão, né? É isso, e ele pune o empresário. Ele pune o empresário, é um Estado... Quando deveriam estar de mãos dadas, né? De mãos dadas. Juntos, e a gente precisa também entender que o cidadão é um sujeito de bem. A gente precisa entender, olhar para o cidadão como sujeito de bem, que não precisa se provar em todas as instâncias. Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender no Brasil é que quando a gente institucionaliza a figura, por exemplo, de um despachante, nós estamos reconhecendo que o Estado não está cumprindo o seu papel. Então, a gente precisamos retomar a confiança do cidadão no Estado e nas instituições desse mesmo Estado. Eu falo de uma forma geral, eu posso falar do Senado, do Congresso, da Suprema Corte do país e tantas outras instituições que são fundamentais porque a gente chama de Estado de Direito, né? O rule of law, né? Então, essa confiança precisa ser restaurada. Nós vamos recuperar isso no Brasil, no Ceará, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e tudo mais. Perfeitamente. E nós somos um país com um potencial muito grande. A gente está falando de desafios, de pontos negativos, né? Mas nós temos diversos pontos positivos. O Brasil é muito grande, muito diverso, tem uma economia com uma complexidade significativa quando a gente compara com o Chile, né? O que é o Chile? O Chile produz cobre, derivados de cobre, só que ele aproveitou um momento onde, puxado pelo boom dos commodities mundiais, se inseriu muito de forma competitiva nesse momento e vem crescendo a taxas muito grandes nos últimos anos. Mas quando a gente compara a economia dos dois países, é incomparável. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? do mundo. É múltiplo, né? É múltiplo, né? E é um país continental que tem um mercado grande, tem pessoas muito criativas que querem empreender. Né? Você pega os indicadores de empreendedorismo, o Brasil quer empreender, quer retirar as amarras, né? Então a gente precisa olhar esse país e acreditar. Né? A gente pode resumir, né, que o Brasil tem tudo para ser uma das maiores nações do planeta. Tudo. Basta a gente fazer esse país. Perfeitamente. A gente faz uma pausa agora na nossa conversa, tá bom? Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. É um minutinho só. O Plano Estratégico de Desenvolvimento para o Ceará nos próximos 30 anos parte da consciência de que, apesar das muitas conquistas ao longo de sucessivos governos, o Estado precisa avançar e muito para atender à celeridade das demandas sociais. Na direção desse futuro, que abordagem podemos fazer para consolidar essas mudanças? Hoje aqui conosco o doutor e mestre em Ciência da Informação, pesquisador e também especialista nas áreas de gestão de conhecimento, gestão estratégica de informação e gestão educacional, o professor Rivadavia Neto, e também o engenheiro de produção Glaucio Neves, ele que também é sócio da empresa Macroplan, um dos atores do processo de benchmarking da plataforma Ceará 2050. Então, pessoal, a gente encerrou o bloco anterior falando justamente da multiplicidade econômica que o Brasil dispõe, né? Nós somos um país continental, com inúmeras possibilidades de crescimento, enfim, quando a gente nem dá para comparar com nenhum outro país da América Latina, né? Isso. Porque em termos de potencialidades nós estamos muito à frente. Mas olhando para o nosso estado, né? Que potencialidades a gente consegue reconhecer, né? Como, sei lá, de repente as principais possibilidades para o nosso desenvolvimento? Então eu queria separar essa pergunta em duas, assim. Primeiro, o Ceará ele é um estado que tem muitas mazelas e muitos problemas que precisam ser resolvidos, né? A Macroplan ela faz um estudo chamado DGE, que a gente avalia 27 indicadores e desse estudo em torno de 70% dos indicadores o Ceará piorou um pouco na última década. Mas tem outros 30% que o Ceará melhorou muito e que é hoje referência no Brasil, né? Vamos pegar um deles, por exemplo, o IDEB do Fundamental 1, que é um indicador que mede qualidade do ensino fundamental. O Ceará hoje é um exemplo no Brasil. Ele conseguiu implantar um modelo de educação que hoje é copiado no Brasil como um todo, né? O Ceará tem uma das maiores redes de ensino técnico do Brasil também.
né? Então a gente tem que aproveitar um pouco essas experiências positivas, né? O Ceará parece ter uma tradição, por exemplo, na área de educação, que, voltando à questão do benchmark, se mostra também como um fator que é muito presente nos 12 casos que a gente analisou, e tentar desenvolver em cima dessa potencialidade que ele tem, né? Mas, por outro lado, ele tem um modelo educacional que é referência, que precisa desenvolver ainda, mas é uma referência, e ele tem uma das maiores proporções de jovens neném, que não trabalham, não estudam nem procuram emprego do Brasil. Ele está Então, lá em como resolver Como que eu resolvo isso? Como é que eu tenho uma educação básica de qualidade, com bons indicadores, um modelo de ensino copiado, um PAIC, que é um programa muito conhecido, e ao mesmo tempo eu tenho jovens que não procuram emprego, não trabalham, não estudam, não né? estudam, não dão né? continuidade ao Então, estudo. são dicotomias que eu preciso resolver ao longo do período. Então, o Ceará ele é um estado bastante promissor, tem potencialidades, ele tem um parque de energias renováveis muito grande. Hoje o Nordeste, a base da geração de energia no Nordeste é a energia renovável, então seja eólica ou seja solar. Então investir um pouco nessas potencialidades, o turismo, como o professor colocou, é uma potencialidade. Como é que eu gero valor a partir desse turismo e trago turistas que deixem mais dinheiro aqui no Ceará, né? Então tem um conjunto, a economia do mar é outra potencialidade também, né? A construção do porto agora, ou seja, como é que a gente consegue, a partir dessas potencialidades, fazer com que o Estado se desenvolva de forma mais igualitária. E mais do que isso, como é que a gente faz para distribuir de forma igualitária em todo o Ceará, né, esse desenvolvimento, né? Porque há uma tendência muito grande as coisas irem se concentrando na capital, na região metropolitana. Quando tem sol, por exemplo, em todas as regiões do estado, né? E por que não investir em energia eólica naqueles lugares que têm menos potencialidades, digamos assim, na energia eólica e na energia solar, né? Nesse caso, assim, nós estudamos 2 casos de desenvolvimento regional, Santa Catarina e Alemanha. São 2 casos muito distintos, com histórias muito diferentes, mas que têm aprendizados muito interessantes, assim. Santa Catarina é o estado menos desigual hoje do Brasil, e eles têm regiões que são autorreguladas, sabe? Regiões que são independentes, não depende tanto da capital, e tem uma plataforma industrial mais distribuída no seu estado. E a Alemanha também é muito baseada de transferência da Alemanha Ocidental para a Oriental em termos de infraestrutura e educação. Se você pega o que tem em comum entre esses 2 casos, são 2 fatores assim, que a gente observou no estudo. Uma distribuição do modelo educacional de forma mais igualitária no estado e uma infraestrutura que você consiga acessar bem todas as regiões do estado sem perda de produtividade. Então, esses 2 fatores ajudam muito a se levar a desenvolvimento. E para que isso aconteça, o papel de um Estado forte é preponderante. Para se levar desenvolvimento para outras regiões do Estado. Então, o Glaucio falou muito bem aqui das vocações, do que pode ser feito, mas eu acho que para que isso aconteça, nós estamos falando aqui do Ceará 2050, é preciso que se pense esse projeto. Né? E, embora eu não sou favorável dos modelos prescritivos, das receitas de bolo, mas pelo menos 4 questões fundamentais a gente precisa pensar como Estado. Primeiro, qual é a estratégia do Estado para os próximos 10 anos? Que Estados queremos ter, né? Que Estados queremos ter? Quer dizer, como é que nós vamos fazer esse Estado crescer? E quando eu discuto estratégia e crescimento, eu estou falando necessariamente de inovação. Quais são as frentes? Como é que inovação entra nessa estratégia para que o Estado se desenvolva, para que eu leve o desenvolvimento para outras regiões do Estado, que não só a capital Fortaleza. Tem uma segunda questão, a execução, que o Glaucio também já mencionou. Né? Quer dizer, que fatores vão dificultar a execução dessa estratégia? Eu até me concentro, às vezes, nos fatores que nós entendemos que vão causar dificuldade. O nível de educação, tem uma educação básica muito boa, mas e os demais? O ensino médio e a geração de emprego, e a atratividade de novas empresas e investimentos. Terceiro, eu tenho as ferramentas necessárias para isso acontecer. Os gestores do Estado, as parcerias, sabem se utilizar delas para produzir resultados. E a quarta questão, evidentemente, com que indicadores e resultados queremos. Então, no longo prazo, queremos chegar a que tipos de resultados? Eu acho que não dá só para pensar em retorno sobre o investimento. Que resultados queremos de insumos, de processos, de produtos, de resultados? Então, esses 4 elementos
a resposta desses 4 elementos é fundamental para se construir um bom projeto de Estado. Por exemplo, uma complementação. Se você pega o número de doutores e mestres hoje no Estado e vê aonde esses doutores e mestres eles estão atuando se você pega o número de mestres, você tem uma quantidade de mestres atuando e doutores no setor público maior do que nas empresas e na academia, né? Então, quando você olha experiências lá fora, né, você pega a experiência de Israel ou até a própria experiência do Vale do Silício, onde você vê essas pessoas mais bem qualificadas alocadas no setor produtivo, gerando valor, gerando inovação no setor produtivo. Não que não esteja no setor público, é bom que até estejam no setor público, mas não pode estar na concentração que está hoje aqui no setor. Apenas, mais equitativa, né? E como que você fixa no Estado para que essas pessoas que são talentos, né? Que ao fim e ao cabo o desenvolvimento ele é obra das pessoas. O desenvolvimento é uma construção social. É disso que eu queria falar também com vocês. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso. O engajamento da sociedade civil é muito importante dentro de todo esse processo, né? Afinal de contas, é a própria sociedade que vai usufruir de todas essas mudanças que estão por vir, né? É a grande beneficiária. Então, assim, é também desafiador gerar esse engajamento, né? As pessoas estarem juntas com o governo, com os governos, né? Ao longo das próximas décadas, pensando o Ceará que queremos, né? Então, como ajudar, de repente, a nossa sociedade a inovar, né? A buscar junto com os governos esse desenvolvimento? Aí eu volto no primeiro quadro, né, na fala do professor Rivadavia. Assim, a sociedade tem que entender que o desenvolvimento do Estado ou do município não é obra do governo. O governo é um ator na construção do Estado do futuro, né? O Estado é muito maior do que o governo. O Estado ele é composto pelas empresas, pelas pessoas, pela sociedade civil organizada, pela sociedade civil não organizada. Então nós temos que entender que a gente tem um papel importante na construção desse futuro, seja gerando emprego, seja sendo empregado, seja estudando. A gente tem uma contribuição social empreendendo, né? Então, uma das coisas lá em Santa Catarina que você vê muito forte é a capacidade que eles têm de gerar cooperação. Seja os empresários e seja a sociedade de maneira geral. Então, a gente tem que tentar, uma das formas desse projeto dar certo é a gente desconectar um pouco esse projeto do governo. Ele não é um plano de governo, ele é um plano de Estado. Onde a iniciativa privada e a sociedade, de maneira geral, ela tem que se engajar, senão ela não vai funcionar. O governo hoje, ainda mais com o pouco recurso que ele tem, ele não consegue fazer as transformações sozinho. Ele é um indutor aqui, acolá, ele é um facilitador, mas ele não é tudo. O Ceará é muito maior do que o governo, né? Verdade. Então, a gente está num momento dessa desconexão da sociedade com as instituições públicas. E as instituições públicas, elas são importantes para o desenvolvimento também. A gente precisa reconectar isso, gerar credibilidade novamente, né? Acreditar nas instituições. Né? Eu tenho vivido fora do Brasil já há algum tempo e uma coisa que eu gostaria muito de ver o meu país, uma coisa que eu gostaria de ver muita coisa no país que eu nasci, né? É que a gente possa ver a vida pública e o espaço público como uma extensão da vida privada. Ou seja, a minha vida não se resume à minha propriedade, aos meus muros, à minha casa. A minha vida se resume à praça pública, a minha vida também é uma extensão da biblioteca pública, é um espaço democrático que é a praia. Quer dizer, como é que a sociedade pode contribuir para tornar esse espaço melhor, mais seguro, mais habitável, mais prazeroso? Então, quando a gente não pode perder a capacidade de se indignar com essas coisas, de chegar numa praia maravilhosa do Ceará e encontrar bituca de cigarro, Ou seja, a população, a sociedade precisa entender que ela é parte ativa desse processo e que ela precisa construir o Estado que ela quer morar junto com os demais atores. Mas, infelizmente, há uma tendência muito grande de a sociedade transferir essa responsabilidade para o poder público, não é? Não é problema meu, né? Não é problema meu, é do praça governo. Está suja, mas é problema do governo. Eu estou aqui jogando lixo no chão, mas não tem problema. Exatamente, O governo vem aqui e limpa, né?
Mas se cada um fizer a sua parte, realmente torna tudo mais fácil, né? Quando a gente olha para o futuro, professor Rivadavia, quais são as tendências, assim? O que que a gente pode esperar, né? Assim, o que que a gente tem que plantar para colher daqui a 20, 30 anos? Como a sociedade pode se engajar nisso? O que que o senhor poderia trazer para a gente dessa visão de futuro, né? A gente pode falar em tendências, né? Eu me lembro que há uns 5 anos, eu trabalho muito em Brasília ainda, né, com o setor público. Uma vez me perguntaram numa TV pública quais eram as 10 tecnologias que iriam mudar a educação nos próximos 20 anos. Eu falei, olha, eu gosto de falar sobre o futuro, mas não sou vidente, né? Eu não tenho como acertar isso. Mas nós estamos aí à beira de um negócio que a gente está estudando e tentando entender muito bem quais serão os impactos, chamada de indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. O que vem a ser a quarta revolução industrial e como é que ela vai impactar as nossas vidas? Então a gente pode tentar falar um pouco da quarta revolução industrial pelas mega tendências, pelos drivers que ela tem. Eu tenho três pelo menos mega tendências muito claras. Primeiro, no domínio físico, né? Nós estamos discutindo hoje sobre carros autônomos, né? Nós estamos discutindo hoje sobre robótica e robótica avançada. Nós estamos falando de impressão 3D, o que a gente chama de manufatura aditiva. No campo... Cidades inteligentes. Cidades inteligentes, perfeito. No campo, então, dos sistemas físicos, agora os sistemas digitais, com um negócio chamado internet de todas as coisas, que conecta os objetos físicos ao mundo virtual. Você pode hoje, por exemplo, chamar o seu Uber por um aplicativo, né? A gente pode depois, inclusive, falar sobre os impactos de um aplicativo como Uber, né? E depois você tem um outro driver que é biológico, né? Onde a gente está falando hoje sobre avanços em engenharia genética, em sequenciamento, em medicina de precisão e tantas outras coisas. Essa combinação de inteligência artificial, robótica, internet das coisas, etc., vai causar uma onda de transformações no mundo que a gente só pode imaginar, né? Agora, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, por exemplo, qual o impacto na educação, qual é o impacto no emprego, qual o impacto da qualificação. Tem gente dizendo, olha, que vamos destruir milhões de empregos e seremos capazes de qualificar a força de trabalho existente para esse novo mercado. São todas incógnitas, mas é importante que o Brasil e o Ceará comecem a encarar a discussão de um mundo que vai ser impactado, né, por essa revolução. Está aqui batendo a nossa porta. Né? E se você for pensar, do lado do cidadão, né, do consumidor, o Uber é um negócio extraordinário. Por quê? Resolve a minha vida, não é isso? Eu sei quem é o motorista, eu sei de onde ele vem, eu sei que ele não vai me roubar no trajeto. Lembra dessa história que existia pelo Brasil? O taxista desonesto? Ali, e outra coisa, eu não preciso usar dinheiro. É tudo digital. Então, quer dizer, resolve minha vida, torna a minha vida mais fácil, mais barata, tudo bem. Agora, por um outro lado, se você for parar para pensar, o Uber acabou destruindo a riqueza de empresas de táxis e famílias pelo mundo inteiro e transferindo essa riqueza para o Vale do Silício por um aplicativo. A tecnologia tem dois lados para a gente avaliar. Então, a gente precisa pensar nesses impactos de geração de riqueza e manutenção de riqueza para entender o que a gente precisa fazer. Né? Exatamente. Perfeitamente. Complementando, assim, olhando para o Brasil, né, tem a questão do digital, ela é um fator que a gente precisa pensar realmente no futuro. Ele já é uma realidade, né? Às vezes, quando a gente sai do Brasil, toda vez que eu saio do Brasil, quando eu volto com a sensação de que a gente está discutindo temas do século passado, sabe? E quando a gente vai para alguns países mais avançados, a gente fala, putz, isso aqui é século 22, né? Então, a gente precisa colocar isso, mas tem um fator que é preponderante, como uma tendência também no futuro, que com essa digitalização nós teremos uma população mais idosa no futuro. O Brasil está envelhecendo, né? Assim como o mundo, a gente perdeu praticamente o bônus demográfico, agora uma oportunidade que o Peru e o Chile aproveitaram muito bem, a gente perdeu, e assim, vai ser uma sociedade ultra conectada, digital e mais velha, né? Porque hoje, se a gente compara com o passado, a sociedade vive muito melhor hoje do que no passado, né? Então, vai viver cada vez melhor, né? Vai viver mais, com mais saúde, mais conforto, né? Nós estamos preparados para uma sociedade mais envelhecida, mais conectada, onde a geração de valor está no conhecimento, né? As empresas hoje mais valiosas do mundo são empresas baseadas em conhecimento. E a gente tem uma produção brasileira muito comoditizada, pouco manufaturada, com baixo valor agregado, né? Qual é a nossa posição nesse mundo no futuro? Qual é a posição do Ceará no futuro?
Como é que ela vai se inserir nessas redes globais de conhecimento? A gente precisa encarar esses problemas de frente para poder destravar um pouco a nossa situação, para que a gente esteja lá no futuro numa posição diferenciada. Como é que a gente faz para buscar isso? Assim, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer? Assim? Então, já dá para ter clareza com relação a isso? Eu acho que sim, eu acho que tem alguns fatores comuns que a gente já falou aqui. A educação é um fator importante. Sem pessoas talentosas e que consigam ter habilidades alinhadas a esse novo mundo, né, você não consegue avançar. Então, eu preciso ter pessoas qualificadas. Preciso ter instituições modernas que facilitem a vida da população, dos empresários. Né? Eu preciso estar conectado com o mundo. A gente precisa estar conectado com o mundo. Então, se você olhar os casos do benchmark, assim, todos os casos ali que avançaram e que cresceram são setores e regiões que conectaram com o mundo. Fala pra gente um exemplo dessa conexão com o mundo da qual você fala. Por exemplo, o Chile. O Chile, ele tomou uma decisão lá atrás de não pertencer ao Mercosul. O Chile é um associado do Mercosul. E ele falou, olha, eu tenho alguns produtos aqui nos quais eu sou bom, tenho um diferencial competitivo, eu vou me conectar às redes globais. Eu vou vender para a Ásia, eu vou vender para os Estados Unidos, eu vou vender para a Europa, independente dos acordos comerciais que eu tenho aqui no Mercosul. Então, eles foram para o mundo. Né? Israel é um caso muito significativo, né, onde ela tem um ecossistema de startups e ecossistema empreendedor conectado às cadeias globais, de fornecimento global. Né? Então, esse pensamento de desenvolver uma solução, de desenvolver um produto que tenha uma escala global, acho que a gente precisa desenvolver muito aqui no Brasil. Nós somos muito acanhados. Né? Então, seja no desenvolvimento empresarial, mas também em pesquisa, em pessoas, né? Como é que a gente faz essa conexão aí com o que está acontecendo lá fora, para que a gente não fique com essa sensação de quando a gente sai do Brasil, a gente volta, a gente abre o jornal e acha que estamos discutindo temas do século passado. E você tem experiência de inovação no setor público brasileiro? Muita. A gente fazer uma eleição com a urna eletrônica e ter o resultado 1 a 2 horas depois é um negócio extraordinário. Né? Nosso sistema financeiro, bancário, é copiado. A declaração de imposto de renda pela internet, os pelo acessos, app, né? É um negócio assim, impressionante se a gente for pensar. Você tem prefeituras espalhadas pelo Brasil que estão aprendendo a conversar com o cidadão que é digital. Né? A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, é um exemplo de uso interessante de mídias sociais para conversar com a população mais jovem. Agora, há avanços que o Brasil está fazendo, mas precisa fazer em uma escala muito maior. Por exemplo, a agricultura é um negócio importante para o Ceará, importante para o Brasil. Já há experiências de agricultura de precisão muito bem sucedidas, onde eu consigo medir cada hectare da propriedade e saber quanta água eu vou precisar ali, quanto adubo e fertilizante eu vou precisar para fazer mais com menos. No campo da educação é preciso que a gente pense também que novas tecnologias são a linguagem desses jovens que nós estamos convivendo com eles hoje, onde a gente pode usar técnicas, instrumentos e tecnologias, como, por exemplo, aprendizado personalizado e adaptativo. Quando eu aprendi cálculo na universidade, era um professor para 100 alunos. Se aprendeu bem, se não aprendeu, você se vira para aprender. Hoje, com sistemas chamados de aprendizado adaptativo, eu consigo saber o que o meu aluno aqui no Ceará, individualmente, tem de dificuldade e consigo construir todo o processo de ensino dele para corrigir essas deficiências. Então, há avanços interessantes. Agora, eu não acho que a gente vai conseguir sair de nenhum, não vai resolver nenhum deles sem um projeto de Estado. E a educação é sim um pilar, mas não é o único. Não é o único. Né? A gente precisa colocar a educação sim como uma coisa importante, mas o Estado tem que determinar para onde é que a gente vai chegar, o que a gente quer ser daqui para frente, né? E quais são as nossas vocações e o que vamos desenvolver. É isso. Perfeitamente. A gente faz mais uma pausa agora na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Não sai daí, a gente volta já.
Nós já estamos de volta com o Ceará 2050, que conta hoje com a participação do consultor Glaucio Neves e do professor Rivadavia Neto. Então, professor, existe ainda uma distância muito grande entre as universidades, que se produz de conhecimento dentro das universidades, e aquilo que chega para a sociedade, né? Como aproximar essas duas instituições, digamos assim, né? Sociedade civil da universidade? Olha, eu sou professor, né? Sou professor ainda no Brasil. E eu acho que a vida do professor brasileiro não é uma vida fácil, né? Eu acho que a gente também não pode abordar essa questão colocando o professor como vilão, como ele deve ser nosso aliado no processo. Sem dúvida. Eu acho muito difícil a gente hoje em dia discutir um negócio chamado excelência em educação, porque toda vez que a gente fala de excelência, precisa entender que excelência custa caro e ela precisa ser financiada. Agora, que a gente pode discutir hoje a ideia de qualidade na educação de uma forma muito mais inteligente, pensando-se em currículo, pensando-se em formação de professores, pensando-se em percurso formativo desse jovem que entra na universidade. E eu tenho vários problemas para resolver aí. Por exemplo, eu às vezes recebo um aluno na universidade com sérias deficiências nos primeiros 12 anos da educação. O aluno que vai fazer engenharia, mas não aprendeu bem matemática, né? Não aprendeu bem o vernáculo, né? A língua portuguesa, ciências, etc, etc. Agora, por um outro lado, eu preciso construir, né, indicadores que possam me dizer se esse negócio está funcionando ou não. Há uma expectativa no Brasil que o professor faça 3 coisas muito bem: ensino, pesquisa e extensão. É muito difícil você reunir um sujeito que faça as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que há formas mais inteligentes de você começar a olhar para fora e começar a entender como é que os resultados podem acontecer. Então eu posso ter, por exemplo, professores vinculados à pesquisa, que pode ser a pesquisa básica, e deve ser, mas também a pesquisa vinculada com os setores produtivos do Estado. Né? Eu posso, então, começar a medir os resultados dessa pesquisa por publicação, né? Pela geração de patentes, pela geração de parcerias. Então é uma forma interessante de se fazer isso. Eu também posso começar a olhar para uma melhoria na educação na partir da perspectiva do ensino. Como é que eu posso trazer novas pedagogias, como é que eu posso colocar os alunos para resolver problemas do mundo real e tantas outras frentes. Mas, mais uma vez, eu insisto que é preciso que a gente tenha um projeto de Estado para a própria educação, para aproximar o setor produtivo da universidade. A gente não pode ter essa coisa apartada. É preciso que as empresas estejam dentro da universidade e vice-versa. Você mencionou, por exemplo, a questão das startups ou das novas empresas. Ora, essas startups devem ser incubadas já dentro da universidade, com base em projetos de alunos e professores, porque a universidade e o Estado vão explorar resultados promissores disso e vão ter participação. Então, essa aproximação é fundamental, deve ser bem-vinda, mas é preciso que a gente crie as regras para que isso aconteça. Perfeitamente. Quando a gente fala de mercado de trabalho, de inserção do jovem no mercado de trabalho, das startups, né, que é algo que tem crescido muito no país como um todo, mas é também um cenário onde a gente ainda tem muito que aprender, né? Então, como devemos caminhar nessa direção? O que está acontecendo em outros países que a gente pode, de repente, aprender com eles também? Eu acho que tem muito aprendizado, né, quando a gente olha outras experiências. Nessa questão da conexão da universidade com o setor produtivo, o caso de Israel é o caso que mais me chamou a atenção no nosso estudo, porque na universidade ela tem um órgão, uma empresa vinculada à universidade que ela é responsável por cuidar do pipeline, que é de desenvolvimento ali de empresas, de patentes, toda a parte do plano de negócio, do plano de marketing e de compartilhamento do royalty do que é gerado ali. Então, essa aproximação entre a academia, o mercado de trabalho, a pesquisa aplicada, né, ela é uma aproximação muito saudável. Isso você está dando muito certo em Israel, na Coreia do Sul. A história do Vale do Silício, ela mostra isso, né? O Vale do Silício começou lá atrás com a indústria de semicondutores, puxado muito pelo governo americano, mas com uma conexão muito próxima com a universidade, né? Então, a universidade é o centro onde se produz conhecimento e formadores de opinião, né? Então, a universidade tem um papel importante na geração de negócios também e no apoio à geração de negócios, né? No desenvolvimento dos estados, do país como um todo, né? Esse movimento das startups é um movimento
muito valioso que está acontecendo no mundo todo, né? Você vê em Portugal agora, Portugal é um centro nervoso das startups agora na Europa, com Lisboa. Eu acho que o Ceará tem um potencial nesse sentido também, né? Ou seja, está se desenvolvendo aqui um polo na área de saúde com esse objetivo. Eu acho que isso aí tem um potencial aí que precisa ser explorado. Mas não deve ser só isso, né? Assim, as startups, ele é um pedaço do ecossistema. Ou seja, existem empresas do setor de serviços, setores industriais, do próprio ambiente de negócio que você precisa desenvolver de forma geral. Eu acho que a ideia da startup para o jovem é muito sedutora. É muito sedutora. Né? A startup, na verdade, é um empreendimento projetado em um cenário de extrema incerteza. E, na verdade, se você conseguir atrair o jovem que está interessado em conjunto com a universidade, os resultados podem ser extraordinários. Nós temos alunos da Universidade do Arizona, onde eu sou professor hoje, que têm pensado em grandes problemas a serem resolvidos. E quando eles encontram um problema, né, a startup ali começa a tentar desenvolver. Eu conheci alguns alunos que estavam preocupados com as pessoas amputadas, que tinham apenas uma perna, por exemplo. Então eles começaram a criar uma startup, um aplicativo para que essas pessoas pudessem trocar sapatos. Você compra o sapato sempre num par, concorda? Você tem dois, a pessoa tem uma perna só. Então, se ela tem só a perna esquerda, por exemplo, ela não tem utilidade para o sapato do pé direito. E como é que ela pode se conectar com pessoas no mundo inteiro, ou no estado, ou na região, que tem uma perna direita e querem fazer a troca desse sapato? Então, você trazer o jovem para experimentar, para criar, para empreender, junto com a universidade, é uma forma extraordinária de abrir caminhos para o estado se desenvolver, para a sociedade se desenvolver, e você vai fixar o seu talento no seu estado. Né? O que a gente mais quer é que o jovem talentoso, criativo, que ele fique no estado, né? Que ele gere resultado no estado, que ele gere um empreendimento, que ele possa trabalhar, que ele possa afetar positivamente a sociedade. Então, eu acho que há várias formas da gente pensar essa interação da universidade com a sociedade. Agora, é preciso mudar algumas regras do jogo. Né? E mudança, né? Eu costumo brincar com meus amigos professores que todos são a favor de mudança e de inovação, desde que não chegue na sala de aula deles. A mudança não é um processo indolor. Mudar dói. Né? Você vê o desenvolvimento desses estados que nós citamos não foram processos indolores. E a própria mudança, né, para o projeto Ceará 2050 não será indolor. Ela é positiva, ela é desejada, mas requer muito empenho, né? Eu sempre brinco, olha, quem fala que adora mudança deve pensar quantas vezes começa o regime na segunda-feira e termina na terça-feira. Mudar não é um processo fácil, mas é necessário. Verdade. A gente já falou um pouco aqui sobre Israel, né? Mas é realmente um país que tem muitas semelhanças com o nosso Ceará, né? Então, fala um pouco mais para a gente, assim, daqueles gargalhos que existiam lá, que se parecem com os nossos, e como eles conseguiram resolver, né? Situações que podem nos inspirar e muito, né? Dentro da construção dessa plataforma Ceará 2050. Israel é um caso bastante interessante, porque ele é um espaço, um território que tinha tudo para dar errado, né? Território seco, onde no seu entorno inóspito, guerras, conflitos de toda a ordem, e tem se mostrado lá um ambiente de negócios empreendedor, talvez depois dos Estados Unidos o mais promissor no mundo, né? E o sucesso de Israel se explica, eu acho, em três fatores assim muito significativos. Primeiro, a relação histórica de Israel com os Estados Unidos, né? Então, todo esse processo empreendedor dessas startups e criação de empresa tem a ver muito com a indústria de defesa de Israel, começou muito a partir disso. Eles passaram por um processo migratório muito significativo, eles atraíram talentos muito da antiga União Soviética. Então, 97% das pessoas que migraram, dos pesquisadores que migraram para Israel vieram da antiga União Soviética. E eles criaram, a partir disso, eles viram nisso uma oportunidade de alocar esses pesquisadores em locais específicos, estratégicos, né? Sejam em centros de pesquisa, sejam nas universidades, sejam nas empresas. Eles fizeram um programa organizado. Então, eles tinham um programa de alocação profissional. Outro fator, o terceiro fator é a presença de capital de risco muito grande lá, ou seja, tem capital para investir, junto com a conexão do governo
com a universidade e as empresas, ou seja, o governo é um aliado em abertura de mercado, em financiamento e também no incentivo à geração de inovações. Então, a combinação desses 3 fatores, né? Você ter uma parceria forte com os Estados Unidos, você ter gente talentosa, formados a partir da sua população, de gente que veio de fora com uma boa formação, e uma atuação do governo e da universidade, nesse tripé, governo, universidade e empresas, muito bem construída, com mecanismos, instituições, políticas, né? A combinação desses 3 fatores faz com que Israel seja o que é hoje. Hoje ele tem 75 empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq. Né? Então, depois dos Estados Unidos, Israel tem o maior número de empresas na maior Nasdaq. Número de empresas na Nasdaq. Não. Então, é impressionante como eles estão crescendo. Hoje tem uma taxa de pesquisa e desenvolvimento muito alta, uma das maiores do mundo. É a maior proporção per capita de capital de risco do mundo, maior do que o dos Estados Unidos. Então, é interessante o ecossistema. E aquilo que a gente falou bastante na entrevista, do ambiente de negócio propícios a fazer negócio. Quer dizer, facilidade de abertura de empresa, acesso a dinheiro, você ter gente talentosa trabalhando junto. Trazendo esse exemplo aqui para a nossa realidade do Ceará, professor. A pergunta aqui, que talvez para o seu espectador mais curioso, tem várias publicações sobre isso, e a pergunta é o que explica o milagre econômico, né? Como o Glaucio acabou de falar, é um país deserto, sem água, cercado de inimigos por todos os lados, todas as condições possíveis adversas. Israel nos deu inovações extraordinárias. Você deve usar o Waze, né? Por exemplo. Sim. O Waze é israelense. Você deve se lembrar também do ICQ. ICQ. Né? Antes não existia o Facebook Messenger, né? A gente usava o ICQ, aquele trevinho, etc. Então, assim, cleantech, tecnologias limpas, medicina, tecnologia da informação, há grandes exemplos. E a pergunta é por que a gente não consegue fazer o mesmo aqui no Ceará? Por que a gente não consegue fazer o mesmo em Sergipe, no norte de Minas Gerais, se nós temos condições muito menos adversas que esses, que Israel, por exemplo, ou que todos os países que conseguiram. Então, é possível fazer. Eu acho que o exemplo é esse, não é para dizer que Israel é melhor ou pior do que a gente, eu acho que até nem cabe a comparação, mas é para dizer o seguinte, é possível fazer e é possível tornar o Ceará um grande estado, é possível tornar o Brasil um grande estado. Agora, eu preciso, mais uma vez, voltar a pensar esse projeto. Eu preciso olhar para o longo prazo, estabelecer minhas prioridades, minha estratégia, minhas vocações e as minhas medidas de desenvolvimento. Né? E começar a medir isso com padrões internacionais. Não adianta dizer que estou melhorando a educação, se no final, ao frigir dos ovos, eu não consigo comparar aqui com aqui, com resultados internacionais que nos coloquem em bons patamares. É preciso entender isso e é preciso fazer isso acontecer. Perfeitamente. A gente já está se aproximando do final dessa edição do programa e eu queria pedir para o senhor se despedir dos nossos telespectadores com as suas considerações finais acerca dessa temática, né, que nós tratamos hoje aqui. Eu acho que eu queria me despedir com uma mensagem final, assim, é a mensagem que eu comecei a minha fala, né, nessas entrevistas. Assim, desenvolvimento de longo prazo, ele não é obra do acaso, ele é uma construção social que demanda planejamento e execução muito disciplinada. Então, esse projeto, o Ceará 2050, é uma plataforma valiosa, que, ao meu entender, não deve parar somente na formulação da estratégia, porque mais fácil é fazer a formulação, mais difícil é tirar essa formulação do papel. Então, acho que essa plataforma ela tem que ser uma plataforma viva, que envolva as pessoas no monitoramento da execução também. Então, é um caminho correto, pensar o longo prazo e agir no presente com esse horizonte de longo prazo e ter em mente que o Estado é muito maior do que o governo. Então, a gente tem que pensar, fazer um projeto de Estado e não só de governo. Perfeitamente. Professor Rivadavia. Olha, eu queria encerrar, primeiro agradecendo o convite, uma honra estar aqui, tenho muitos amigos no Ceará, venho ao Ceará há muitos anos, é um estado que eu gosto muito. E eu queria dizer para o povo do Ceará que tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a um professor americano chamado Peter Douglas. Ele não é nem americano, né? Ele foi trabalhar nos Estados Unidos. Ele disse que a melhor forma de prever o futuro é criar o futuro que a gente quer viver. E a gente fez isso ao longo da vida, né? Ser muito mais jovem que a gente, né? Aliás, eu acho que eu sou o mais velho aqui, mas eu me lembro de seriados de TV onde a gente imaginava como o futuro seria. Né? Tinha um chamado O Agente 86, que ele falava com o sapato, né? A mensagem se destruía. Tantas coisas. Isso, na verdade, é a rede social que os jovens estão usando hoje, chamada Snapchat, por exemplo, né? O telefone celular, que já era falado na ficção científica. Então, a minha mensagem é essa, é convidar
a sociedade para construir o futuro que o Ceará quer ter. Isso é a forma mais importante, talvez a mais relevante de construir mudanças que são relevantes e duradouras para o Estado, para a sociedade. Perfeitamente. É isso, então. O programa de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação dos senhores aqui conosco. Muito obrigada pela disponibilidade de nos atender, tá certo? Agradecer também a você aí de casa que nos acompanhou. Muito obrigada pela sua audiência. E lembrando que também é possível acompanhar o Ceará 2050 através das redes sociais, Facebook/Ceará 2050 e também no Instagram, @Ceará 2050. Tchau e até a próxima semana.